Aleluia, glória a Deus. Sou a missionária Fátima Pastorello, estou falando aqui de Sinop. Hoje eu estou na responsabilidade de trazer uma palavra para o grupo Eunice, para o grupo Esther, grupos que são liderados pelo grupo A Noiva, que é liderado pela pastora Mirtz. Eu quero agradecer essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse trabalho tão maravilhoso, que tanto edifica a nossa vida, que tanto traz para nós uma consciência daquilo que Deus pode fazer em nós, daquilo que Deus está fazendo em nós e das promessas de Deus para as nossas vidas, que nós precisamos todos os dias nos encher, nos encorajarmos daquilo que o Senhor tem para nós, para não sermos corrompidos, para não perder a esperança, para não perdermos o foco e também para não sermos distraídas pelas propostas deste mundo e principalmente pela proposta do adversário da nossa vida, que tenta o tempo inteiro nos roubar, que é dos propostas dele. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas como ele sabe que ele não pode nos matar, porque nós temos um dono, nós temos um pai, nós somos filhas do Deus Altíssimo, então ele fica sondando e tentando nos distrair, para então ali ele roubar aquilo que o Senhor Deus tem confiado nas nossas mãos, aquilo que é nosso, pelo nosso direito, pela nossa herança, porque nós somos filhas. Amém? Vamos começar. Eu quero ler a palavra do Senhor, que está escrita em Mateus, no capítulo 4, e eu vou ler do versículo 1 ao 11. E assim vai dizer: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: Vá-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia, glória a Deus, amém por esta palavra. Irmãs, eu quero assim compartilhar com vocês essa palavra do Senhor, nesta oportunidade de hoje, onde na escala a irmã Edileia já tinha me colocado, e eu fui assim ministrada bastante esse final de semana passada. Nós estávamos em evento aqui na minha igreja, na igreja onde eu sou pastoreada, e eu estou assim muito feliz com o Senhor, porque o Senhor a cada dia Ele tem trazido para nós revelação, tem trazido para nós instrução, tem trazido para nós direção. O Senhor tem nos guiado com os seus olhos, como está escrito lá em Salmo 32:8. O Senhor é um Deus que age o tempo inteiro a nosso favor. E quando o Senhor fala conosco acerca da nossa vida, acerca dos assuntos em que está para nós sendo assim duvidoso, ou para nós sendo complexo de entendimento, o Senhor, Ele traz muitos sinais. E é isso que eu quero me apegar hoje para falar com vocês, porque isso é algo muito precioso da parte do Senhor para nós, quando o Senhor traz esse entendimento de dizer para nós que Ele está o tempo todo cuidando de nós. E que existe sim, que nós não podemos fechar os olhos para a obra do adversário que tenta o tempo inteiro nos roubar. Aqui nesta palavra, o Senhor está dizendo, que no Evangelho de Mateus está claro que foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus para o deserto. Então, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o próprio Deus que levou Jesus para o deserto. E para quê? Para que lá ele pudesse
investir um tempo em consagração, para que o homem natural, o Jesus, que era homem, fosse fortificado, para que o espírito pudesse experimentar tudo aquilo que iria acontecer com o seu corpo. E o que acontece? Lá ele iria ser tentado e ele sabia disso. E ele sabia disso. E o diabo também sabia disso. E aqui na nossa vida, quando nós trazemos isso para nós, nós entendemos que cada vez que nós oramos ao Senhor, que nós nos colocamos à disposição do Senhor, o Senhor vai nos colocar à prova. Por quê? Porque nós precisamos ter fundamentos para poder mudar de nível. E é isso que é muito sério para nós. Por quê? Porque o diabo, sabendo que nós estamos no momento de consagração, ou no momento de espera, no momento de prova, para sermos aprovados, então ele vai tentar nos roubar. E o que aconteceu aqui? Jesus estava lá 40 dias e 40 noites. O diabo não apareceu no primeiro dia. O diabo não apareceu no segundo dia. O diabo não apareceu enquanto Jesus estava forte. Enquanto o homem natural de Jesus não estava com fome. Enquanto o homem natural de Jesus não estava cansado. Não estava, porque depois de 40 dias de jejum e oração, é natural que o homem já esteja cansado, desidratado, já esteja nem raciocinando direito, já não está mais, porque já houve vários desgastes no corpo físico. Então há ali uma perca de qualidade de raciocínio. E o que aconteceu? É nessa hora. E o que eu quero trazer aqui para nós, irmãs? Nós estamos neste grupo, nós fazemos os nossos propósitos, nós oramos, nós consagramos a nossa família, os nossos filhos, a nossa saúde, o nosso trabalho, nossas finanças, enfim. Todas as áreas das nossas vidas, nós estamos ali empenhadas, orando, irmãs orando, jejuando, louvando, trazendo a palavra. Todos os dias nós somos ministradas. E nós estamos firmes no propósito. E nós falamos ao Senhor: Senhor, não abro mão da minha família, não abro mão dos meus filhos, não abro mão, de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, não abro mão do meu ministério. E nós estamos ali fazendo isso. E o que acontece? O diabo, diz a palavra, que ele fica ao derredor, rugindo feito um leão, tentando nos tragar. Está vendo tudo isso? E fica olhando a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza. Não aquela vulnerabilidade da humildade, de chegar diante de Deus, dizer: Deus, eu estou com isso, mas isso me ajuda, me socorre, venha ao meu encontro, venha ao meu socorro. Nós estamos fazendo isso. E o diabo fica olhando para saber o que está acontecendo ao derredor, e ele fica cuidando para chegar com esse tipo de proposta. Então veja aqui, a primeira proposta que ele faz a Jesus, ele já chega ali dizendo assim: se tu és o Filho de Deus. Como se ele colocasse dúvida de que Jesus realmente fosse o Filho de Deus. Então ele coloca uma preposição de condição ali, uma condicional, dizendo: se tu és. Então alguém diz assim, já desafiando. E é isso, às vezes, que no campo de batalha, onde você e eu estamos lutando pelas nossas causas, se nós não estivermos muito vigilantes, nós podemos sim ser distraídas e tomar ali uma decisão contrária àquilo que o Senhor está falando. Porque aqui quando ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então Jesus pensa assim: mas é claro que eu sou filho de Deus e eu posso fazer isso. E a gente na carnalidade pode ter essa vontade de querer provar alguma coisa. Ah, mas eu posso, afinal de contas eu sou. E a gente começa a dizer sobre quem a gente é, porque a gente sabe quem a gente é. Só que esse quem eu sou fora de Jesus, eu não sou nada. Quem eu sou fora de Deus, eu só sei fazer bobagem. Fora da presença do Espírito Santo de Deus, eu posso fazer muitas coisas, sim, mas todas elas vão me levar ao desastre, porque vai estar fora da presença do Senhor. E isso não é o que o Senhor tem para nós. E aí então Jesus, quando viu isso, o que Jesus fez? Jesus não se distraiu. Jesus não quis revidar a Satanás com aquilo que ele estava ali colocando Jesus assim no desafio. Ele fez o quê? Jesus falou assim, rebateu ele com a palavra. Diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então aqui, irmãs, eu quero com este versículo dizer em que nós temos fundamentado as nossas respostas. No que nós temos fundamentado as nossas respostas. Quando o tentador chega para nós e faz uma proposta desse tipo, nos colocando à prova, dando de dedo na nossa cara, dizendo assim: se você pode, cadê aquela mulher de Deus? E por que você ora tanto? E por que você busca tanto? Ou então aqueles desafios assim: ah, mas você não é uma mulher de Deus?
Porque a gente ouve tudo isso, a gente ouve confronto, a gente ouve deboche, a gente ouve, às vezes, reclamação, dizendo, mas como assim? Você é uma mulher de Deus fazendo isso? Cada pouco é uma fala para nos prejudicar, para nos levar. Ou então assim, isso é papel de uma cristã? Sabe, assim, tipo, colocando sempre em dúvida aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. E aquilo, e pegando aquela vulnerabilidade nossa, pegando aquela fraqueza, naquele momento em que nós somos humanas e também temos dificuldades, muitas vezes, que nós somos corpo, alma e espírito. Então, vai ter momentos que o corpo vai falar mais alto. Mas o que importa para Deus é que nós estamos sempre empenhadas a corrigir aquilo que não está totalmente conforme a palavra do Senhor está dizendo a nosso respeito, e nós nos arrependemos, voltamos para Jesus e falamos e confessamos os nossos pecados, e o Senhor está sempre disposto a segurar na nossa mão e nos guiar. E aí então ele faz a segunda proposta. Então ele leva para um lugar bem alto e mostra: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui e os anjos vão te pegar, porque a palavra está dizendo isso. E aí então Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Que a Bíblia também está dizendo isso: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não bastando isso, ele ainda não estando satisfeito, ele leva para um outro lugar e mostra tudo o que havia lá. E diz: eu posso te dar tudo isso. E aí, quando Jesus fala para ele assim, que só pode adorar o Senhor nosso Deus, então ele entende que não havia mais nada que ele pudesse. Porque ele tentou Jesus pela fome. Então ele tentou Jesus nas necessidades básicas, que era a fome, que Jesus estava com fome, estava cansado, precisaria sim de comida, precisaria sim de descanso, precisaria sim de um repouso. Ele tentou. Depois ele tentou Jesus pelo poder. Ele dizia assim: se você pode fazer, então faça, quero ver. E depois ele tentou Jesus pelo ego, entendeu? Pela posse, pelas finanças. E olha só que aqui ele está pegando, Satanás aqui, ele usou as áreas que nós mais dependemos, que nós mais temos dificuldade na nossa vida. Porque dentro das áreas das nossas vidas, quando nós estamos prejudicados nas nossas necessidades básicas, que é de alimento, que é de moradia, que é de essas coisas que nós precisamos para nós termos uma vida, uma mínima condição de viver, nós estamos sim prejudicados, nós estamos sim fragilizados. Então, ele foi ali primeiro. Daí ele viu que Jesus passou dessa fase. Jesus conseguiu superar. O que ele foi? Ele foi na outra, no poder, que é outra coisa que nós gostamos. Nós gostamos de saber que nós estamos por cima, nós gostamos de saber que nós somos autoridade, nós gostamos de saber que nós temos o controle da situação. Todos nós gostamos disso. E aí o que acontece? Ele também foi aprovado ali. Jesus também não caiu na conversa de Satanás. Aí ele vai na segunda, então te dou posses, te dou dinheiro, te dou bens, te dou condições. E aí Jesus também não caiu nessa. Então é nesse sentido hoje, minhas irmãs, nós estamos aqui firmes neste propósito, estamos orando, buscando ao Senhor a intimidade com Ele, o conhecimento da palavra dEle. Nós estamos buscando viver a verdade dEle. E nós precisamos hoje, com esta palavra, entender que o Senhor está nos trazendo um alerta, que o diabo, ele não está brincando de ser diabo, ele está o tempo inteiro nos olhando, cuidando, querendo nos roubar, tentando nos roubar. Mas olha a promessa. Então, quando Jesus disse: vá-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor seu Deus somente te adorarás, só a Ele servirás. Então, quando ele verbalizou, quando Jesus falou: sai, ele teve que sair. E é esse poder e essa autoridade, é nesse propósito que eu estou trazendo hoje esta palavra. É o que eu quero para a minha vida. Saber reconhecer a voz de quem está falando comigo. Quem está falando agora? Quem está me dando essa sugestão? Por que está me dando essa sugestão? E o que a palavra tem a meu favor para eu dar como resposta dentro dessa sugestão? O que a palavra de Deus está me dizendo acerca disso que Satanás, ou o mundo, ou a vontade da carne, não importa, tudo aquilo que for contrário à proposta de Deus está propondo para que eu faça? Ainda que isso pareça ser bom aos meus olhos, ainda que isso pareça ser legal, pareça ser assim que eu vou provar que eu realmente posso, ainda que isso seja, o que a palavra está dizendo a respeito disso, para que eu tenha como resposta para essa proposta.
E isso é o fundamento. Isso é o fundamento. Então, a primeira coisa aqui, vamos ser vigilantes para não nos distrairmos dentro do nosso processo. Nós estamos num processo, o nosso processo não é um processo de brincadeira, porque nós estamos lutando por gerações. Nós estamos lutando pela nossa casa, nós estamos lutando pela nossa família, nós estamos lutando pelo nosso mais alto bem-estar, que é a nossa eternidade em Deus, que é a nossa intimidade com o nosso Pai, que é o revelar dele todos os dias para as nossas vidas. E isso é guerra no mundo espiritual, porque Satanás não quer perder. Mas ele já perdeu no nome de Jesus, porque o Senhor em todo tempo está trazendo para nós a revelação, a manifestação da tua graça. E ele está cumprindo aquilo que ele disse: ensinar-te-ei, instruir-te-ei, guiar-te-ei com os meus olhos. Então nós estamos aqui neste propósito. E quando nós não estamos dando movimento, não estamos dando crédito para sermos distraídas, então nós vamos ter esse fundamento na palavra. Não vamos deixar de buscar a palavra de Deus, para quando a proposta enganosa vier, nós temos palavras que correspondem com a vontade de Deus para expulsar Satanás da nossa vida, para expulsar toda a distração da nossa vida. Temos que estar alicerçada, fundamentada na palavra de Deus, para não responder porque achamos, porque aí vai ficar, Satanás fala, nós falamos, Satanás fala, nós falamos, e vamos ficar ali naquela canseira de conversinha fiada com Satanás e não vamos render, não vamos progredir, não vamos alcançar o nosso alvo. Então, em nome de Jesus, seja cessado toda conversa sem estrutura de palavra. Que a nossa palavra possa ser uma palavra fundamentada na palavra de Deus, onde nós podemos falar exatamente, porque Satanás conhece a palavra. Então, quando ele falar algo para nós, assim, olha aqui, Satanás, você sai, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso a meu respeito. E porque quando nós fizermos isso, ele vai ter que sair. Ele vai ter que cessar essa guerra. Eu estou empenhada. Eu sei que você também está empenhada. Porque se você não tivesse empenhada, você não estava participando deste grupo, orando neste grupo, buscando a presença do Senhor neste grupo. E é isso que eu tenho para dizer hoje. Você fica empenhada. E aqui, quando Satanás diz que ele daria tudo o que tinha naquela região para Jesus, quando ele mostra, darei tudo isso se prostrados me adorares, Jesus diz para ele, só posso adorar e servir ao Senhor, meu Deus. E aí eu vejo lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, quando vai dizer assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então assim, qual era o fundamento de Satanás fazer uma proposta de que daria algo para Jesus, se tudo é de Deus e nada ele tem? Então é isso que às vezes, na nossa distração, na nossa canseira e na nossa falta de argumento, às vezes, nós acabamos por perder alguma coisa que Deus tem preparado para nós, porque quando Satanás faz uma proposta dessa, que ele vai dar algo para nós, às vezes nós pensamos, é verdade, eu mereço, afinal de contas eu trabalho tanto, eu já estou cansada mesmo, eu não aguento mais esperar, e aí você entra naquela, só que você se esquece nessa hora que Satanás não pode te dar nada, sabe por quê? Porque ele não tem nada. Como é que ele vai dar alguma coisa? A palavra está dizendo aqui, não há outro fundamento. E não, tudo que existe foi criado por Deus. O Senhor Deus é o nosso dono. Ele é quem dá. Satanás não pode dar nada. Então, quando ele faz uma proposta, se você fizer isso, eu te dou aquilo, é mentira. É engano. Então, não tenho que fazer nada para Satanás para ganhar alguma coisa, porque tudo já é meu de direito. Eu sou herdeira, eu sou filha. Então, eu não posso me distrair. Eu preciso me fundamentar na palavra. E eu tenho que o tempo inteiro sondar o meu coração para que eu possa reconhecer essa voz. Porque a palavra do Senhor diz assim, que as ovelhas conhecem a voz do teu pastor. E se nós estamos atentas à palavra de Deus, nós vamos estar fundamentada e nós vamos dizer para Satanás, olha, sai, porque você não pode me dar nada. Aquele que é o dono de tudo, já me deu tudo. Ele já me deu tudo e eu só posso servir a ele. E aqui no versículo 11 de Mateus 4, ele diz que depois que o Satanás saiu, mediante aquelas palavras, aquela fundamentação de Jesus, então os anjos vieram e o serviram. Então houve um banquete,
Houve uma satisfação plena da necessidade que Jesus tinha naquela hora. Houve uma satisfação completa e perfeita daquilo que Jesus precisava. Essa é a promessa de Deus para você e para mim hoje. O Senhor Deus tem anjos com as bandejas preparadas para servir para nós o banquete que Ele já tem preparado para nós. Que o Senhor Deus possa nos usar, que o Senhor Deus possa nos guardar, que o Senhor Deus possa nos alertar, nos mantermos vivas, atentas, não dispersas, mas vigilantes, prudentes, na palavra dele, fundamentada no alicerce que é Jesus Cristo, para que todas as respostas que saírem da nossa boca, para que todo comportamento que fizermos dentro da nossa rotina, dentro da nossa jornada, seja comportamento onde a palavra de Deus possa ser o que mais exala, possa ser o que mais respinga, possa ser o que mais transborda. E assim Satanás vai entender que não tem lugar na nossa vida. E assim Satanás vai entender que ele não pode nos dar nada, porque nós já temos tudo. Porque nós somos filhas, somos herdeiras, e tudo o que nós precisamos já nos foi concedido pela graça de Deus. Pela graça de Deus, nós tão somente precisamos vigiar, estarmos atentas, não nos dispersarmos e estarmos fundamentadas na palavra, para que a palavra de Deus seja a nossa própria defesa em todo o tempo. Amém, minhas irmãs? Eu louvo a Deus por esta oportunidade e eu fico por aqui dizendo ao Senhor, cuida de nós, continua cuidando. O seu amor é tão grande, o teu propósito para nós é tão grande, tão maravilhoso, que eu sei que o Senhor não vai nos deixar vacilar. O Senhor não vai nos deixar vacilar. Eu quero, com todo o meu coração aberto agora, dizer, Senhor, sonda o mais profundo da minha alma. Sonda, Senhor Deus, o mais profundo do meu coração. As lacunas, Deus, os lugares mais secretos do meu coração, onde nem eu sei o que está lá, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe o que precisa ser tratado, o Senhor sabe o que precisa ser purificado, o Senhor sabe aquilo que precisa ser removido para que o Senhor tenha a totalidade do meu coração. Olha para mim agora, Senhor, com bondade, com misericórdia. Olha para mim agora, Senhor, e responde as minhas causas. E coloca, Senhor Deus, o selo que eu preciso para que todas essas batalhas sejam ganhas pelo poder que há no teu nome, pelas virtudes que o Senhor já habilitou em mim, como tua filha, como tua serva. E desta mesma maneira, Senhor, eu peço para cada uma dessas irmãs que estão empenhadas neste grupo, trabalhando, honrando o teu nome, buscando a tua presença, levando a outras mulheres o alimento da alma, levando a outras mulheres a edificação, levando a outras mulheres a esperança viva, que é o Senhor Jesus. Sonda, Senhor Deus, o nosso coração, não nos deixa distrair. Ensina-nos, ó Deus, e instrui-nos, ó Deus, para sermos fundamentadas na tua palavra. Purifica e remove toda a impureza do nosso coração, seja pelo orgulho, seja pela raiva, seja pelo ressentimento, seja pela amargura, seja pela rejeição. Purifica, Senhor, purifica, para que não haja lugar de maldade, para que não haja lugar, ó Deus, onde venha ter brechas ou impedimentos para o teu Espírito Santo agir. Ajuda-nos, ó Deus, no processo da nossa jornada rumo à salvação. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa vida seja totalmente restaurada em Ti. E assim, Senhor Deus, que fique o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito por inteiro, em todo o tempo. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa geração, para a glória do Teu nome.
nós oramos, sabendo que o Senhor é Deus, está fazendo em nós, para que através de nós, o seu nome seja mais e mais propagado, para a glória do teu nome. Amém.